Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta dele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu ele: Rogo-te, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que eles lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Respondeu Abraão: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Podei-vos assentar. Eu preciso da sua total atenção para a meditação da palavra do Senhor nesta noite. Eu escolhi um tema para esta mensagem. Inferno, eu não posso ir para lá. Se você puder, fale para a pessoa que está do seu lado: você não pode ir para o inferno. Imagine que alguém caísse entre nós agora e alguém constatasse de imediato: está morto, morreu. E essa pessoa que caiu entre nós e morreu salva em Cristo Jesus. Quando o fôlego de vida desta pessoa, em tese, foi retirado, ela foi conduzida para o que chamamos na teologia de estado intermediário. E o estado intermediário dos salvos é o paraíso. Quando esse crente, quando esse salvo tombou entre nós, imediatamente ele passou a desfrutar de uma alegria imensurável, de um prazer indescritível, de uma alegria profunda. Ele vai ser conduzido para o paraíso. No paraíso, os crentes já estão em estado de conforto pleno, em paz. Essa pessoa que em tese morreu agora, ainda não temos sua certidão de óbito, mas ela já fora recebida no paraíso por Jesus.
porque morreu, salva. Partindo salva, ela está em paz. Não há com o que se preocupar. Tudo que ela podia fazer, fez em vida. Tudo que ela devia fazer, fez. E fundamentalmente, ela decidiu-se por Cristo. Está com Ele. Para você que teve um ente querido que morreu com Cristo, ele está em plena paz agora. Na teologia de Paulo, pegando ela emprestada, esta pessoa está aguardando o toque da trombeta. E quando a trombeta tocar, esta pessoa que morreu com Cristo ouvirá o toque da trombeta. E Paulo disse que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, diante do toque da trombeta. Mas imaginemos que, em tese, a pessoa que acabou de morrer não aceitou a Cristo, não deu ouvido à pregação do Evangelho. Imaginemos, queridos pastores, que ela até teve a oportunidade de passar um culto em uma de nossas igrejas. Ela ouviu uma mensagem, ela ouviu uma palavra. O apelo que se faz no final do culto: quem quer entregar sua vida a Jesus? E culto após culto, esta pessoa resistiu à mensagem do Evangelho e disse: eu não quero, deixa para depois, ainda sou jovem, daqui a pouco eu tomo esta decisão. Imagine que esta pessoa que acabou de morrer 20 horas e 17 minutos, ela partiu sem Jesus. Imediatamente inicia-se o tormento eterno. Esta pessoa vai ser levada para o estado intermediário dos perdidos. Qual é o nome deste lugar? Inferno. Dentro do contexto do Antigo Testamento, isso tem meio que a ver com a sepultura, com o mundo dos mortos. Dentro da linguagem do Novo Testamento, tem a ver com tormento, com dor, com angústia. Resumindo então, a palavra inferno, dentro do contexto bíblico, é um lugar de dor, de angústia, de sofrimento. É lugar que as pessoas estão profundamente angustiadas, conscientes, sabendo o porquê estão lá. Isso fica claro no texto que nós acabamos de ler. O texto fala de dois homens, um muito rico, um muito pobre. O texto bíblico diz que este moço que é rico, ele vive de forma regalada. Ele vive de forma descuidada e aproveitando tudo que pode desta vida. Esse homem rico é um homem que não faz conta. É um homem que não pensa sobre o amanhã. E quando a Bíblia diz que alguém é rico, imagine que esta pessoa é de fato muito rica. E a Bíblia diz de um homem muito pobre, um pedinte, que vinha todos os dias para a porta do homem rico, preocupado com as migalhas que caíam da mesa do homem poderoso, do homem rico. A Bíblia diz que morreram os dois. A morte é certa para o rico, para o pobre.
A morte é uma garantia. Ela vai chegar em algum momento. Chegou a morte para os dois. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, olhe o texto sagrado. A morte chegou para os dois. E a Bíblia diz que ao tombar o Lázaro, ele foi levado para o seio de Abraão pelos anjos. Imagine a cena linda. Um salvo partindo e ele sendo recebido no paraíso. Tente imaginar. Não é possível vislumbrar a grandiosidade desta cena. Um salvo sendo recebido nos céus, no paraíso propriamente dito. Tombou o rico, e no estalar de dedo, queridos obreiros, no versículo 23, já coloca ele no inferno. No versículo 23, pastor Elemilson, esse homem que acabou de fechar os olhos na terra, já se vê dentro do inferno. Ele olha para um lado, para o outro, e diz: eu tenho que sair daqui. Eu não posso ficar neste lugar. Preciso dar um jeito. Preciso fugir daqui. Preciso ir embora. Ouça-me. Ele tenta dar um jeito, pois os versículos que se seguem mostram esse homem preocupado. Mas observemos algumas coisas, meus irmãos. O inferno é esse lugar que eu já lhes disse que é de dor, de angústia, de tormento. E poderíamos classificar dezenas de características do inferno. E eu até anotei algumas aqui. Observe isso. O inferno é lugar de grande lamento. É um lugar de densas trevas. O inferno é um lugar de trevas. Você vai se lembrar que uma das pragas que Deus enviou sobre o Egito foi a praga das trevas. E a Bíblia diz que durante aqueles dias, os egípcios não conseguiam dar um passo. Trevas em estado absoluto. E os egípcios ficaram parados no lugar que estavam. Eles não conseguiram comer, beber. No inferno, essas trevas não são só externas, elas são também internas, na mente do perdido. Uma outra característica do inferno: lá existe um choro inconsolável. Não existe ninguém lá para colocar o ombro e dizer: chore aqui, estou contigo, estamos juntos. Isso não existe no inferno. O inferno, queridos irmãos, é um lugar de ranger de dentes na teologia dos evangelhos. Ranger de dentes seria uma consciência latente, acusando o tempo todo: você poderia ter evitado e não evitou, por isso está aqui. Você poderia ter aceitado a Cristo e não aceitou, por isso está no inferno. Esta talvez seja a melhor definição para o ranger de dentes. Ainda te digo que o inferno é o lugar da consciência acusadora, o lugar sem saída, o lugar de juízos eternos, o lugar do arrependimento tardio. J.C. Heiler diz que o inferno é o lugar dos arrependidos que se arrependeram tarde demais. Participou dos cultos, ouvia louvores, ouvia as pregações, mas nunca tomou uma decisão.
essas pessoas vão estar no inferno. Preciso continuar. O inferno é o lugar onde o fogo queima e não existe extintor, bombeiro que o apague. Vale a pena dizer que o rico estava passando por um momento tão angustiante que ele disse: peça para o Lázaro, ouça isso, peça para o Lázaro molhar o dedo na água e molhar os meus lábios. Pastor Fábio, o inferno é um lugar tão terrível que um dedo úmido mata a sede lá. Quem está no inferno, queridas irmãs, não está pedindo um copo d'água, uma garrafa de água. Quem está no inferno está pedindo: molhem o dedo. Eu quero uma gota de água para matar minha sede. Mas lá não tem ninguém para servir nenhuma gota de água. O inferno é esse lugar terrível. E ainda continuo para nós irmos à aplicação da mensagem desta noite. Ele é lugar de tormento. No inferno as pessoas estão separadas de Deus. Não tem chance. O universalismo é uma mentira. No final dessa história, Deus não vai fazer as pazes com o diabo e tirar todo mundo do inferno. Isso é uma conversa fiada. Ultimamente o universalismo tem proliferado na boca de muita gente pela internet, dizendo: isso vai passar. No final, Deus e o diabo vão apertar as mãos e dizer: que história fizemos. Isso é mentira. O inferno separa o homem de Deus. O homem que foi para o inferno nunca mais terá oportunidade de chegar-se a Deus. A oportunidade é agora. Se você puder me ajudar, segure a mão de quem está do seu lado e diga: Deus está te dando oportunidade hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Eu ainda devo continuar, pois são muitas as características, mas o inferno é um lugar imundo. Pois o diabo gosta de lugares sujos, de vida suja, de comportamento imoral. O diabo gosta de ver a pessoa na lama. O inferno é um lugar sujo, imundo. É a casa dele. Eu ainda preciso te dizer que lá é um lugar sem esperança. E devo te dizer que o inferno não foi feito para nenhum de nós. O inferno é o lugar que Deus vai jogar Satanás e de lá para o lago de fogo. E o ideal de Deus ao construir esse lugar nunca foi enviar humanos para lá. Mas os seres humanos, por serem resistentes ao convite da salvação, por si mesmos se autocondenam ao inferno. Não venha me dizer que é Deus quem coloca alguém no inferno. Pode colocar na tela, por favor, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê não é condenado.
Quem crê em quê? Que Deus enviou o Filho para morrer em nosso lugar. Amou o mundo de tal maneira e decidiu nos salvar. Quando eu creio nesta mensagem, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, autocondenação. Quem não crê, já está condenado. Deus te deu oportunidade. Não creu, condenado. Não é Deus que te coloca lá, ou que coloca alguém lá. É a pessoa que diz, eu não quero. Mas ele morreu para te salvar, para te libertar, para dar vida eterna, redenção e salvação e justificação. Eu não quero. Inferno. Mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O inferno é para todos aqueles que não creem, que acompanham o caminho, a influência, a ação do Deus deste século, o diabo. O inferno foi feito para ele. Quando eu não aceito essa mensagem, quando eu não abraço a salvação, eu começo a caminhar em direção ao inferno. E se eu partir dessa vida sem me arrepender, inferno. Termino aqui, meus irmãos, para irmos para a próxima parte da mensagem. O inferno é um presídio de máxima segurança. Ninguém sai de lá. Observe que no versículo 24, ele está consciente lá. Está com a Bíblia aberta aí? Capítulo 16, versículo 24. O rico está consciente no inferno. Eu vou falar sobre o seio de Abraão. Não teremos tempo para tal. Em outra oportunidade, pastor Fábio. O inferno é um lugar de consciência. 16, 24. De aflição. 16, 24. Agonia profunda. Agonia profunda, está lá no capítulo 14, 24 a 25, o fogo que queima e não consome, 14, 16, 24, e é um lugar sem saída, 16, 26, o inferno é um lugar do tardio arrependimento, eu já disse e repito, a hora de se arrepender é agora. Ou você se arrepende agora, ou amanhã pode ser tarde demais. Termino aqui, meus irmãos, e vamos para a próxima parte. Depois do rico constatar que não havia jeito de sair, que não tinha como voltar, que não tinha outra alternativa para ele senão permanecer ali, ele faz um pedido. Está no capítulo 16, o versículo 27. E qual é o pedido que ele faz? Mande um pregador na minha casa. Eu preciso que um homem de Deus vá até a minha casa. Na casa de meu pai, eu tenho irmãos, e eu não quero que eles venham para o inferno. Eu preciso que alguém vá lá em casa e diga para eles mudarem de vida. Diga para eles que há uma saída, que aqui é terrível, eu preciso que alguém faça isso. E isso aqui, meus irmãos, é para você segurar na cadeira. Nós precisamos de mensageiros de verdade. Nós precisamos de mensagem e não de massagem. Está na boca de um pregador a mensagem que pode arrancar alguém do inferno. É por isso, e com todo respeito digo isso, meu pastor, é por isso que eu não posso perder o tempo neste altar contando historinha para você sorrir. É por isso que eu não posso perder tempo aqui tentando fazer um gracejo para ver se você se alegra aí.
É por isso que eu devo pegar esse altar, esse microfone e te dizer: muda de vida. Porque Jesus está vindo buscar a sua igreja. Aleluia. Eu não posso substituir a pregação do evangelho por entretenimento. Eu não posso gastar 1 hora nesse altar e não dizer para você que o inferno é real. Eu não posso. É por isso que você deve procurar uma igreja que prega a verdade. É por isso que todo domingo nesse altar o nosso pastor está aqui, e obrigado por me ceder a oportunidade e por ceder a outros obreiros, mas o nosso pregador é o nosso pastor, que todo domingo está pregando aqui, e esta mensagem é para que você não vá para o inferno. Tem dia que o caldo vem meio margoso, tem dia que vem meio apertado, mas é para produzir vida. Você não terá o direito de chegar no inferno e Satanás perguntar: de que igreja você vem? Da primeira igreja da Assembleia de Deus. Você não pode falar. Não pode. Porque tem mensagem nesse altar. Sábado de manhã, a escola bíblica, que nem se fala sobre ela. Todo mundo quer aprender a palavra. No domingo à noite tem mensagem nesse altar. Na segunda-feira tem pregação aqui. Na terça-feira tem um grupo de vida. Na quarta-feira tem a escola teológica em funcionamento. Você não vai poder dizer: eu vim da primeira igreja Assembleia de Deus e nunca ouvi falar do inferno. Mentira. Calabarachura, Rébia. Aqui você está ouvindo a palavra de Deus, mas não tem jeito, eu não consigo mudar, eu não consigo sair dessa vida. O pastor sempre diz: o pau que nasce torto só morre torto se não entrar na carpintaria. E o carpinteiro é Jesus. Se você puder me ajudar, segure a mão do crente que está do seu lado e diga para ele: você não pode viver de forma descomprometida e ir parar no inferno. Você não pode viver uma vida bagunçada e ir para o inferno. Jesus está aqui nesta noite para endireitar você, para mudar você e para te levar para o céu. Aleluia. 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 Mande um pregador da minha casa. Você que está aqui me ouvindo deve recusar as baboseiras da internet. Você tem pastor? Você tem uma Bíblia em casa? Alguém está com a Bíblia aí, por favor? Deixa eu ver quem está com Bíblia. Não é o celular, é a Bíblia. Alguém com a Bíblia aí? Você tem uma Bíblia. Você só vai para o inferno se você negligenciar as verdades dessa palavra. Você só vai para o inferno se você ficar só na caixinha da promessa. Na caixinha da promessa: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo. Hoje meu dia vai ser uma bênção. Eu vou na caixinha da promessa. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, permanece para sempre. É quinta-feira, eu vou na caixinha da promessa de novo. E lá vai a caixinha de promessa, atrás de caixinha de promessa. Irmão, Deus não quer te fazer um crente de caixinha de promessa. Porque tem hora que o versículo é: ponha a tua casa em ordem.
Tem hora que Deus quer nos endireitar. Tem hora que Ele quer reparar os caminhos. Tem hora que Ele quer mudar a rota. Porque senão nós vamos terminar no inferno. É um pregador, irmãos, que faz a diferença. Manda um pregador lá em casa. Eu preciso que você entenda que quando Jesus comissionou seus discípulos, Ele estava pensando que eles seriam portadores da verdade. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Evangelho. O que transforma é o evangelho. É a mensagem verdadeira. É a palavra de Deus. Mas uma outra verdade que nós devemos olhar. O papel da igreja é gritar aos quatro ventos que o inferno é real. O diabo quer iludir as pessoas, dizendo para elas que o inferno não é real. Só a igreja, olha para mim, só a igreja, repito, só a igreja sabe a verdade. E ela está encarregada de transmitir essa verdade. A verdade está comigo, está com você. Você deve falar para as pessoas. Você deve dizer para elas: se você não mudar de vida, você vai parar no inferno. Não há o que fazer, irmãos. Tem que falar. Continuo para a gente terminar dentro do horário. Ele chegou à conclusão de que o inferno não era um bom lugar para a família dele. Mas só chegou a essa conclusão depois que já estava lá. Olha para mim. Você não precisa chegar no inferno para concluir que lá não é um bom lugar para a sua família. É só ler a Bíblia. O inferno não é um bom lugar para a sua casa. O inferno não é um bom lugar para os seus filhos. O inferno não é um bom lugar para ninguém. Ele é terrível. Eu já disse as características do inferno. Lá não é um bom lugar. O inferno não é uma colônia de férias, onde a pessoa fica na rede balançando, sem nada para fazer. Não. Lá o diabo está atormentando as pessoas. Elas estão em lamento, em sofrimento, em angústia. O inferno não é um bom lugar para você. Os amigos que nos ouvem, que cultuam conosco pela internet, o inferno não é um bom lugar para você. O inferno não é um bom lugar. Mas vamos terminar, irmãos. Pois ele pede para que fosse enviado um pregador lá na casa dele. Depois de concluir que lá não era um bom lugar para os seus irmãos. Mas se você está com a sua Bíblia aberta aí, olha a resposta do Lázaro. No versículo 28, ele ainda está argumentando: tenho 5 irmãos e quero que alguém dê testemunho para eles, a fim de que não venham para esse lugar de tormento. Olha o que foi que Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas. A palavra. Eles tinham os rolos, a Torá, os profetas. Eles já têm a Bíblia. Eles já têm o livro. Eles estão de posse dos rolos do Pentateuco ou a Torá. Eles já têm a lei. Eles têm Moisés.
E também tem os profetas. E essa pergunta é difícil, irmãos. Mas eu tenho que fazer. Se a sua salvação dependesse do seu conhecimento da palavra, para onde você iria hoje? Se o seu futuro fosse determinado agora pelo seu conhecimento desse livro, a pergunta é: onde você vai passar a eternidade? Eles têm a Bíblia. Posso fazer uma consideração? Posso fazer uma observação aqui, queridos irmãos? Partindo do princípio da história meditada nesta noite, se você tem uma Bíblia, você tem que ir para o céu. Partindo do princípio que você tem uma Bíblia em casa, e muitos de nós temos 2, 5, 10, 20, 25. Eu cheguei a 28 Bíblias. Aí depois, algumas necessidades, eu dei uma para um irmão, outra para outro. Mas eu já tive 28. Uma versão de cada, é claro. Cada Bíblia uma versão. Mas a pergunta que eu devo te fazer é: se hoje Deus te chamar com a sua Bíblia na mão, para onde é que você vai? Eles têm a Bíblia. É a resposta de Abraão. Mas se voltar alguém do mundo dos mortos e contar para eles que esse lugar é terrível. Se alguém voltar do mundo dos mortos, Abraão, e contar para eles que esse lugar é de dor, é de tormento, eles vão se arrepender. Aí o último versículo, respondeu Abraão: se não houve Moisés e tampouco os profetas, não irão acreditar, ainda que alguém dos mortos volte lá. Olha para mim. Em outras palavras, o que Abraão está dizendo é: o que eles precisam não é de uma ressurreição, eles precisam conhecer o Evangelho. E essa mensagem é a mensagem que Jesus disse para os discípulos: preguem o Evangelho. Apresente para eles a mensagem do reino. Segunda observação, para finalizarmos: o arrependimento só pode ser gerado no coração de um homem que deixa o Espírito Santo entrar no seu coração. O testemunho de alguém aqui do altar pode até ser bonito, impactante, mas não é poderoso para promover arrependimento no pecador. Os louvores que o Ministério de Louvor canta são uma bênção, são lindos, mas eles não têm o poder de promover arrependimento no coração do pecador. Quem abre o coração do pecador é o próprio Deus. Aleluia! Se você lembrar-se da história de Atos capítulo 16, a Bíblia diz que Lídia teve um encontro com Deus. E Deus bateu na porta do coração dela e disse: deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Aí a Bíblia diz: e Deus abriu o coração dela e ela creu. Quem é que abre o coração do pecador? O próprio Deus. Isso na teologia é graça preveniente.
Podem até, e ultimamente, estão falando muito da teologia arminiana, mas nós ainda cremos que Deus vai lá e bate na porta do coração e diz: deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. E a pessoa abre e diz: pode fazer morada no meu coração. E quando ela abre o coração, Deus entra e muda a história por completo. É Ele quem faz a obra. E quando essa pessoa abre o coração, aí o Espírito entra e regenera, e trabalha, e limpa, e muda, e transforma. E daqui a pouco, a pessoa que estava à margem da sociedade é um obreiro aqui na igreja. Quem faz isso? Deus. É Ele quem faz essa obra. Mas na visão do rico, o testemunho de um alguém que ressuscitasse e indo à sua casa, sua família iria se converter. Ouça-me, finalizo agora. Moisés e os profetas. Uma palavra para você e finalizo com ela. Você deve decidir hoje. Ou tente o máximo praticar o que está na Bíblia, ou esse livro pode estabelecer a sua sentença. Ou você decide, no máximo, eu quero viver a palavra, eu quero viver o que Deus tem para mim. Ou esse mesmo livro aqui pode estabelecer seu estado eterno. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a consolação, a presença doce, o fervor, a graça do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora para sempre. Todos digam amém.